Livro do Apocalipse, capítulo de número, aleluia, 12 e 13, só que eu vou ler o 12 primeiro, vou explicá-lo, depois entraremos no 13. Quantos acharam, diga amém. A partir do versículo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto e ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Complicado, não é? Ore comigo. Senhor, eu te louvo. Nós oramos esta noite aqui, Pai, e te pedimos graça, entendimento, sabedoria, para que o ensino desta noite possa ficar no coração e na mente de cada um de nós. Inspira-nos, ó Deus, nos dê entendimento, para que cada dia mais o seu nome seja glorificado nesse lugar. Queridos, nós trabalhamos até agora 13 mensagens e até agora trabalhamos 11 capítulos do livro do Apocalipse. Imagine, ainda tem muita coisa para se falar. O capítulo 1, nós trabalhamos ali a visão do Cristo ressurreto. No capítulo 2, nós falamos as 7 cartas do livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3.
O capítulo 4 e 5, eu ensinei que João foi arrebatado até o terceiro céu. Ele vê no capítulo 4 o trono de Deus e o que estava assentado sobre o trono e tudo que havia lá. O capítulo 5 chama a atenção de João porque o Cristo chega, o Cordeiro, e pega da mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, que era um pergaminho com 7 selos, e João começa a abrir o pergaminho, na verdade, Jesus começa a abrir o pergaminho, e João vê os acontecimentos que se desenrolam, que são justamente os 7 selos que nós pregamos aqui. Falei que entre o 6º selo e o 7º selo, acontecem 2 eventos, 2 multidões, João vê. A primeira multidão, que foi os 144 mil, capítulo 7, versículo 4, que passam pela grande tribulação. A segunda multidão chama a atenção de João, porque ele ainda estava no céu, e ele vê uma grande multidão entrando no céu com palmas nas mãos. Ele não sabe de onde eles vêm, ele vem e alguém pergunta, quem são e de onde vens? E ele fala, Senhor, eu não sei, tu sabes. E o mesmo que pergunta para ele responde, esses são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O 7º selo é aberto, e quando se abre o 7º selo, 7 anjos entram e começam a tocar trombetas. 7 trombetas nós estudamos aqui, vimos as catástrofes que a terra estava passando por cada uma dessas trombetas. Entre a 6ª e a 7ª trombeta acontecem mais alguns eventos, que é justamente o que nós trabalhamos, capítulo 10 do Apocalipse, um anjo com um livrinho, quase que eu não falei sobre isso, só citei, mas entrei no capítulo 11, que são 2 testemunhas, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12 e 13 do livro do Apocalipse, ok? A visão que João tem é essa. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa, e nesta coroa tinha 12 estrelas. Quando nós interpretamos o livro do Apocalipse, está aqui ó, a figura da mulher, que ele vê como 2 sinais. 2 sinais João vê no céu. Quando nós interpretamos o livro do Apocalipse, tem pelo menos 2 interpretações principais para esse momento. Alguns acreditam que esta mulher é um símbolo de Israel. Mas nós estamos trabalhando aqui o contexto da grande tribulação, e esse contexto é viável, por todos os eventos que vêm depois. Mas tem um grupo que acredita que a igreja substitui Israel. É o que nós chamamos a teologia da substituição. Isso acontece justamente quando a reforma protestante, depois os reformadores começam a falar do livro do Apocalipse. Só que, irmãos, não existia mais a nação de Israel. Nós estamos num período da reforma protestante que Israel como nação já não existia há mais de 1500 anos. Então, tentando explicar esse momento, alguns diziam o seguinte, não, a igreja substitui Israel, porque tem muita profecia que tem que cumprir. A esta visão chamamos o momento que a igreja substitui, chamamos a teologia da substituição. Só que não tem muito sentido, e tem até os católicos que acredita que esta mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, é a irmã Maria. Esse aí eu não vou nem entrar, porque é esquisito a visão. Mas da primeira visão, nós temos referências e vamos citar por que é que não pode ser a igreja. Tem a ver com Israel. Lembre, a igreja não está na grande tribulação. João está recebendo a revelação de Deus que mostra justamente Israel passando pela grande tribulação. Uma vez que Israel vira as costas para o Messias, agora Israel está na grande tribulação sendo punido. Então, Israel, por não receber o Messias, Deus está tratando com Israel agora. E quando nós lemos todos os livros do Antigo Testamento, você vê que quando se fala de mulher, no sentido profético, usa-se muito a expressão de mulher Israel, ou no Novo Testamento, mulher igreja. Neste caso aí, tem algumas particularidades. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa com 11 estrelas. Irmãos, voltemos ao livro de Gênesis. No capítulo 37 de Gênesis,
tem um moço chamado José. José, ele fala ao pai, tive um sonho. E o pai diz, conta, José, o sonho. Jacó fala para ele. Ele diz, eu sonhei que eu estava no campo e colhia. E o meu molho, o meu feixe, era maior do que o feixe de vocês. E o feixe de vocês curvava sobre o meu feixe. Outro dia José fala, eu tive outro sonho. Era o caçula de Jacó, filho amado. Jacó disse, conta, José. José disse assim, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Um dos irmãos de José, Rubem, falou assim, porventura, tu reinarás sobre nós? E nós conhecemos a história que depois José foi vendido. Nós estamos na mesma linguagem do Antigo Testamento, uma vez que o livro do Apocalipse está trabalhando Israel. O sol e a lua é a mesma prefiguração que representam o pai e a mãe. A coroa com 12 estrelas, que agora não é mais 11, porque José, como era 12ª, agora ele não aparece, agora ele aparece completamente no livro do Apocalipse. Então uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas, é a prefiguração de Israel como nação. Quando você lê, por exemplo, o profeta Jeremias, ele usa a expressão do Israel desviado, é justamente a prostituta. Quando você olha o livro do Apocalipse e você vê, aleluia, uma mulher montada numa besta no capítulo 17, quer dizer, uma igreja apostata. Então a mulher é sinônimo de igreja ou Israel, por isso que tem essas duas principais correntes. Mas nesse caso aponta tudo em direção de Israel. E o texto vai conversando conosco. Aleluia. Muitos entendem aqui que Israel é que representa justamente esse texto. E olha que o texto continua falando para nós. Deixa eu colocar os textos aqui que a gente vai, aleluia, estudando junto. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça, estava grávida com dores de parto e gritava para dar à luz. Jesus, quando ele chega no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ele vai chegando em Jerusalém para o final da sua semana, ele olha para Jerusalém e começa a chorar. E disse assim, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha ajunta seus pintinhos. Irmãos, a mulher é o sinônimo de Israel em todo o Antigo Testamento, que por diversas vezes Deus quis ajuntar, usando profetas. Então a mulher gemendo para dar à luz é todo o sofrimento que o povo judeu passou no Antigo Testamento até que o Messias nascesse. E observe que o texto continua e é bem interessante. Vi outro sinal, e eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. E a sua cauda levou, pois, si a terça parte do céu. Aleluia, o dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz. O diabo, ele tentou por diversas vezes, aleluia, perseguir os profetas que vieram no Antigo, perseguiu, na verdade, que vieram no Antigo Testamento. Mas quando chega o tempo do menino nascer, o que foi que o diabo fez? É só você ler lá no início do Evangelho. Usou Herodes, o grande. Através daqueles 3 reis magos que foi visitar o menino, ele falou assim, volta até mim e diz onde está esse rei dos judeus que eu também quero adorá-lo. Quando os 3 reis magos não voltando, o que foi que Herodes fez? Manda matar todas as crianças até 2 anos de idade. Então, esse texto do Apocalipse só nos dá a referência que a mulher é um símbolo de Israel, a criança que haveria de nascer, de fato, é o Messias, e o texto sai completando ainda alguns detalhes, como ele regerá as nações com vara de ferro. Com certeza, como diz o salmista de número 2, verso 9, Jesus e Apocalipse capítulo 19 testificam o mesmo texto, Jesus haverá de governar as nações com vara de ferro. Então, você tem uma visão, no meio da grande tribulação, do que está acontecendo. O capítulo 12 e o capítulo 13 é bem o centro da grande tribulação. É simultâneo à morte das 2 testemunhas que nós falamos a semana passada.
E nesse contexto, você vai ver justamente João refrisando, poderia muito bem esse capítulo 12 começar com o capítulo 6, que era o início da grande tribulação, mas João está mostrando aqui que Israel, após virar as costas, o judeu não aceitando, aleluia, a marca da besta, e esse símbolo que vai ser no capítulo 13 exposto, para que todo Israel adore, aleluia, ao falso profeta, então ele vai ser perseguido, e isso é o contexto que está sendo apresentado no centro da grande tribulação. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então você tem aqui alguns símbolos que precisam ser identificados. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa com 11 estrelas, que estava para dar luz, e o menino nasce. E o menino, ele agora é perseguido, e você vai ver que isso se ajusta com o processo da história, quando Jesus nasce e José e Maria têm que morar no Egito por 3 anos e meio, até que Herodes morra. E o texto continua dizendo que, aleluia, ele haverá de reger as nações com vara de ferro. É uma promessa do Salmo 2. É uma promessa também de Apocalipse, capítulo de número 19, que vai se cumprir no milênio. Quando o mundo for cheio da glória de Deus, e Jesus haverá de reinar todo o mundo com vara de ferro. Mas tem um segundo sinal. Esse segundo sinal é justamente um dragão vermelho, a antiga serpente, Satanás. Esse dragão vermelho, irmãos, isso fica claro, o próprio texto fala com a gente. Esse aí é a antiga serpente, Satanás. Não tem muito o que explicar. Ou seja, Satanás se levantará contra Israel no meio da grande tribulação, depois daqueles 3 anos e meio de falsa paz, quando os judeus reconhecerem que foram enganados pelo anticristo. Então ele, quebrando a aliança com os judeus, vai perseguir os judeus, que por consequência será guardado por Deus justamente no deserto. Olha como o texto vai explicar. Lembre-se que nós estamos no livro do Apocalipse, onde tem um monte de visão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha, quando se interpreta a Bíblia, 90% da Bíblia, ela é literal. Do jeito que você lê, não tem muita novidade, para que a gente entenda. Mas tem 10% da Bíblia que você tem alegorismos e tem símbolos. Mas mesmo tendo alegorismos e símbolos, não significa dizer que aquele texto não é literal, não existe uma verdade. A comunicação que é diferente, irmão. Então você tem aqui uma mulher que foi mostrado com o texto de Gênesis 37, que é um símbolo de Israel, por todas as características. E o próprio dragão é apresentado aqui como a antiga serpente, aquele que lá no Éden derrubou a Eva. Então você tem esse dragão agora perseguindo a mulher, e agora mais um símbolo aparece. Essa mulher recebe de Deus asas como que de águia. Mas isso é uma promessa que você vai ver que Deus já fez ao povo judeu. Veja aqui, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 6, a mulher e o dragão. Uma mulher deu à luz a um menino, a quem o dragão tentou devorar. E isto eu já refrisei aqui. Aleluia. E depois você vai ver que lá no Salmo, no capítulo 2, versos 7 a 9, quando esta mulher, ela foge. Quando o Messias vai governar com cetro de ferro no milênio, mas aqui mostra Deus protegendo a mulher. Na grande tribulação, o remanescente de Israel, pela perseguição do anticristo, Deus vai ocultar. E nesse propósito de Deus ocultar, é que nós vamos ver justamente, aleluia, a mulher, símbolo de Israel, o remanescente, sendo escoltado, guardado por Deus no deserto, para que Satanás não mate todo o remanescente de Israel. Se aqueles dias, como disse Jesus, não fossem abreviados, nenhuma alma sobreviveria. Para que os judeus sejam livres ou guardados, Deus tem que escoltá-los, escondê-los na grande tribulação. Quando nós falamos que a igreja não passa pela grande tribulação, não é porque eu quero ou não queira que a igreja passe, é porque vai ser algo tão terrível, que se Deus não intervir, se Deus não entrar, como, por exemplo, selando os 144 mil e agora escondendo o remanescente no deserto,
Não é todo Israel que é escondido, não, viu, irmão? É um remanescente que Deus oculta no deserto. O diabo não conseguindo, ele persegue o que sobrou. E a gente vai ver daqui a pouco. Mas enquanto isso, João vê também uma outra figura que chama a atenção. Ele vê uma guerra no céu, capítulo 12, versos 7 e 11. Esta guerra no céu que João testifica é algo que pode muito bem ser aquela guerra que foi testificada já no Antigo Testamento, que já houve. Mas alguns advogam que haverá uma segunda guerra. O diabo, ele só desce. A igreja só sobe. Ele era o querubim ungido, terceiro céu. Se rebelou contra Deus, foi precipitado para o segundo céu. Como é que nós sabemos disso? O próprio Daniel, capítulo 10, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 do livro de Efésios, ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então não é no céu de Deus mais. O diabo fez a rebelião contra Deus, o querubim ungido, Lúcifer, fez a rebelião contra Deus e houve uma guerra no céu. Alguns falam que esta guerra ele derrubou a terça parte dos anjos. Significa dizer que para cada 3 anjos, um ele levou embora. Então o exército dele é muito grande, de anjos caídos, que hoje nós chamamos de demônio. Então ele habita nas regiões celestiais. Para quem teve alguma revelação aí, que o diabo estava lá no inferno, sentado no trono, irmão, está errado. Biblicamente falando, o inferno não foi feito para ele reinar. Foi feito para ele ser punido. Ele não está como alguns irmãos falam que foram revelados ou foram arrebatados até o inferno, estava o diabo sentado no trono. Não tem sentido bíblico isso. Isso é uma informação errada. Você percebe que até aqueles demônios que foram expulsos do Gadareno falaram assim, não nos manda para o inferno. O inferno é tão ruim que nem Satanás quer ir para lá. Manda-nos para aqueles porcos. Então o inferno é lugar de punição. O inferno não foi criado para o homem. Foi criado para Satanás e seus demônios. O homem vai para o inferno porque rejeita o plano de Deus. Rejeita a chamada de Deus. Estávamos conversando há pouco, eu, o pastor Adriano e o pastor Simão, e nós vivemos numa geração que acha que para morar no céu pode ser de qualquer jeito. O céu só pode se entrar pela porta. A porta é Jesus. Ele falou, eu sou a porta das ovelhas. É por isso que o papel de Jesus na questão da salvação é crucial. Se nós não entendermos isso, você pode fazer a obra social que você quiser, dar a esmola que você quiser, fazer boas obras como você quiser. Mas Jesus é o único, querido, caminho, verdade e vida. Então, quando nós estudamos isso, fica claro que o céu é para aqueles que ouviram a voz de Deus. Os chamados, os eleitos, os escolhidos, os comprados. E nós fomos comprados. Isso é abordado em Apocalipse capítulo 5. Que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. E ele nos fez reino e sacerdote. Por isso que nós hoje pregamos com ousadia, com alegria, porque fomos comprados. Mas ninguém é salvo porque merece. Isso precisa ficar claro na vida de muito crente, porque tem muito crente que vem para a igreja, mas ainda não se entregou a Jesus como seu Senhor. Aceitou como Salvador, mas se esqueceu que Salvador, Ele é, mas Ele também é Senhor. Pergunta para você pensar: Jesus tem sido Senhor da sua vida? Porque Senhor, Ele manda. Ele é preeminência. Ele é o centro. Ele é a primícia. E quando vivemos segundo o que a palavra diz e entendemos isso, somos pecadores sim, mas não vivemos na prática do pecado. Aleluia, somos pecadores porque o homem é pecador, disse Paulo em Romanos 3. E o salário do pecado era a morte. Essa era a nossa paga.
mas fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Quantos foram comprados aqui? Queridos, aleluia, nós estamos num contexto aqui de grande tribulação, onde não aparece mais a igreja, como eu falei, e Israel agora, para sobreviver, Deus está ocultando uma parte dos judeus. Ele selou 144 mil no capítulo 7, verso 4, por um propósito específico. Passar pela grande tribulação testificando. Possivelmente evangelistas de Deus que trabalharão na grande tribulação. Eles aparecem novamente no capítulo 14, cantando o hino de Moisés. As duas testemunhas, no culto passado, no capítulo 11, nós vimos que eles foram mortos. E falamos que é quase que impossível ser Elias, Moisés ou Enoque. Possivelmente 2 judeus no final dos dias que Deus levantará com o poder de Elias e Moisés, mas não necessariamente precisa ser eles. E eu argumentei por quê. E agora a Bíblia nos relata uma guerra no céu, onde o diabo que estava no terceiro céu foi precipitado por segundo, e agora mais uma guerra se repetindo e ele descendo para a terra. Ou seja, até os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, ainda haverá chance de salvação, porque a morte das 2 testemunhas é o último suspiro dos salvos. Eles pregaram por 1.260 dias, que foram 3 anos e meio. Mas depois desse momento, você não vai ver pessoas se convertendo, pessoas se arrependendo e ninguém chegando no céu. Então a nossa luta hoje é contra Satanás nas hostes celestiais. Ele não está no inferno, está nas hostes celestiais. Por isso que Daniel, no capítulo 10, fala de uma guerra nestas hostes celestiais. Mas agora, na grande tribulação, mais uma guerra acontece. Possivelmente uma segunda guerra. E essa segunda guerra diz que ele foi agora precipitado. E o texto ainda diz que, aleluia, capítulo 12, versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós, o que nele habitais. Mas, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por quê? Agora ele sabe que só falta 3 anos e meio. Então ele tem que fazer o máximo de estrago que ele puder. A grande tribulação tem 7 anos. 3 anos e meio já se passaram até aqui. Agora você vai ver ele descendo. E ele sabe que só resta 3 anos e meio para ele fazer o estrago que ele puder. O primeiro estrago que ele tenta fazer é contra Israel. Literalmente Israel. Deus pega a mulher Israel, os eleitos, os que ouviram, e esconde no deserto, dando asas de águia, que é uma figura de linguagem para Deus. E já fez isso no Antigo Testamento com essa linguagem, com o povo judeu. Mas agora, uma batalha trava no céu, aleluia, e o diabo quando desce, ele desce para acabar com tudo, irmão. Ele desce para destruir o que ficou. Ele não pode lutar contra os 144 mil porque foram selados. Não é permitido para ele destruir eles. Ele não achou uma parte dos judeus que Deus ocultou no deserto. Então ele volta-se contra os outros judeus e contra quem ele puder. Quando a Bíblia usa a expressão que ele vomita água de sua boca, se você pegar como figura de linguagem, deixando a Bíblia interpretar a Bíblia, você vai chegar na conclusão, no capítulo 17, verso 15, que as águas que vistes são multidões. Então, é como se ele vomitasse exércitos contra os que ficaram. E isso vai intensificando de tal forma que vai explodir no final da grande tribulação uma batalha que nós chamamos a batalha do Armagedon. Então ele vai usar o sistema. E nós vimos que nessa pandemia abriu os olhos para muita coisa que pode acontecer. Cidadãos apanhando, comércios fechando, direitos sendo saciados. O camarada não tinha direito nem de trabalhar mais. Isso por causa de uma pandemia. Nós estamos num momento da história aqui que estas coisas ficarão obsoletas em relação ao que vai acontecer. Trabalhamos aqui vários selos abertos. O 6º selo foi terrível, o abalo na terra. Imagine a condição das pessoas nessa época. Trabalhamos aqui
trombetas sendo tocadas, e cada trombeta, aleluia, coisas terríveis estavam acontecendo na terra. Irmãos, é difícil imaginar um crente que passou a vida inteira servindo a Deus num contexto de sobreviver. Eu vejo crente que até hoje não voltou para a igreja na pandemia. Tem crente que tem tempo para tudo, mas para voltar para a igreja, desculpa da pandemia. Então nós vimos aqui que é um momento que as leis estão a favor do sistema. Então ele usa todo o subterfúgio, toda a situação que ele puder para acabar, para destruir os que ficarem. E nós estamos no meio da grande tribulação. Aleluia. Até aqueles que dizem que a igreja passa por, pelo menos pelos 3 anos e meio, eu acho complicado, porque nós pregamos isso aqui em várias mensagens. E a situação é bem complexa. Aleluia. Mas, se você acha que estava ruim, vai ficar pior. João, ele vê uma figura que... Ai, Jesus... Essa figura é complicada, irmão. Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Nós sabemos que é uma figura de linguagem, porque Daniel também vê isso, no capítulo 7. Daniel, ele escreve no capítulo 7, na visão que ele teve, de animais subindo o grande mar, que era, aleluia, o mar Mediterrâneo. Ele chama de grande mar. Um animal que ele vê, que era parecido com um leão, que tinha asas e que as asas foram arrancadas. Capítulo 7 de Daniel. Daniel vê um segundo animal, que era como um urso. E esse urso estava levantado de um lado só e tinha 3 costelas na boca, que era um outro império que vem depois. Daniel tem uma terceira visão de um leopardo que sai do grande mar, que tinha 4 cabeças e 4 asas. E Daniel tem uma visão de um animal terrível. Esse animal ele não identifica com o animal que a gente conhece do reino animal. Ele pisava e sobejava e desfazia de todos os outros animais. Tinha dentes de ferro. Depois Daniel vai explicar a visão. E tem coisas que a gente entende do Apocalipse porque alguém explicou. Então a Bíblia vai interpretando a Bíblia. Vocês estão comigo? Estão entendendo? A Bíblia interpreta a Bíblia. Irmãos, quando a gente dá estas revelações, não é baseado em alguém que acha. Então Daniel interpreta as bestas que ele vê levantando do capítulo de número 7, que lança a luz para a gente interpretar isso aqui. Então, a primeira besta que Daniel vê levantando, fica claro que é o Império Babilônico. E ele mesmo diz isso. Tinha a ver com a estátua do capítulo 2, 60 anos depois. É uma visão da mesma sequência de reinos. E por incrível que pareça, o símbolo da Babilônia, é só você estudar o Império Babilônico de Nabucodonosor, o símbolo era um leão com asas. Ele desenhou para a gente. E ele mesmo disse, ó rei, tu é o cabeça de ouro, que era a visão da estátua do capítulo 2, quando ele interpreta. 60 anos depois, Daniel tem uma visão na mesma sequência de reinos. E o leão com asas era o Império de Babilônia. E depois do Império de Babilônia, historicamente se cumpre um outro império que subsiste o Império de Babilônia. E nós lemos isso na Bíblia. Capítulo 44, o final, e capítulo 45 do livro de Isaías, você vai ver um homem chamado Ciro, que era do império chamado Medo-Persa. E esse império Medo-Persa subsiste, derruba o império de Nabucodonosor. O contexto desta queda está em Daniel 5, com aquele dedo que risca na parede. Naquele dia o império babilônico cai para o império Medo-Persa. E dá uma sequência de reinos. Por que um urso levantado de um lado só com 3 costelas na boca? Olha como a revelação é interessante. O urso era o símbolo, na visão de Daniel, do império Medo-Persa, que era um império muito forte. Levantado de um lado só, que era a fusão de 2 impérios, a Média e a Pérsia. Só que os persas eram mais fortes do que os medos. Por conta disso, o urso sobressaía de um lado só. Quer dizer,
A fusão de dois impérios, mas um mandava mais do que o outro. Não é à toa que Ciro era persa, Dário, do capítulo 6, Daniel, era medo. Mas esse urso também tem 3 costelas na boca. São justamente as nações que o Império Medo-Persa derrubou para chegar ao topo, que foi a Líbia, o Egito e o último que ele estava derrubando, que era a Babilônia. Quer dizer, a presa do Império Medo-Persa estava na sua boca, quer dizer, impérios que ele derruba para chegar ali. Depois Daniel vê desse segundo animal um terceiro, que era um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. Olha como a revelação é interessante, olha para mim. A revelação bíblica é muito interessante. Ela fala com a gente, irmãos. A Bíblia interpreta para a gente as coisas. O leopardo, no reino animal, é o animal praticamente mais rápido que existe. 4 cabeças, leopardo. Mas quem subsiste o Império Medo-Persa? Tem até filme. Alexandre o Grande. Alexandre, um macedônio, de 1,5 metro, do tamanho do Mazinho. Aleluia. Derruba, com 40 mil gregos e macedônios, um império com mais de 250 mil homens. E o leopardo é uma representação de como foi rápida a ascensão de Alexandre. Ele assume o reino do seu pai na Macedônia com 20 anos de idade. Alexandre morre com 33 anos de idade, conquistando um império o dobro do tamanho do Império Romano, até as Índias. Então, o leopardo era uma forma de Deus mostrar para Daniel que o império que subsistisse depois do Império Medo-Persa seria um império muito rápido, e de fato, historicamente, foi o Império Grego. Que em 13 anos, um menino de 20 anos conquista um império o dobro do tamanho do que foi o Império Romano um dia. Pastor, mas as 4 cabeças do leopardo, o que significa as 4 asas? Foi justamente quando Alexandre o Grande morreu, tem até um filme dele, ele não deixou herdeiro adulto. O seu império foi dividido entre seus 4 generais: Listímago, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Eles racharam o império que Alexandre o Grande conquistou em 4. Quer dizer, 4 cabeças que subiu com ele com asas, foram os que depois dividiram o império. E, historicamente, isso é provado pela história, queridos. Mas Alexandre, por pouco tempo, morreu. O Império Grego foi perdendo a força com a divisão dos seus generais, até que veio o Império Romano, que foi o 4º império, capítulo 7, verso 7 do livro de Daniel. E ele vê um império de um animal que subiu, e esse animal chama a atenção de Daniel, que era diferente de todos os outros animais. Esse animal pisava e sobejava, quer dizer, desfazia de todos os outros animais. Hoje nós temos a felicidade, irmãos, de ter vários documentários sobre o Império Romano. Hoje se entende, tem Netflix, tem History, tem tanta coisa, né? E tem tanta informação, e o Google, que a gente vê como foi o Império Romano. O Império Romano foi tão forte que ele governou por mais de 500 anos, até a sua queda final. Por isso que era um animal forte, com dentes de ferro, pisava e sobejava os outros animais. Mas esse império caiu. No ano de 395, o Império Romano da nossa era dividiu. E no ano 475 ele caiu definitivamente. Mas olha o que a Bíblia fala. Nos últimos dias, aonde foi o Império Romano, um outro império vai se levantar. É justamente a visão que Daniel interpretou do rei Nabucodonosor na estátua. As pernas, que representava o Império Romano, ela dá sequência. E os pés, parte barro nos seus dedos, parte ferro, seria o último império mundial que cairia para a pedra cortada sem auxílio de mãos, que era Jesus. O que João está vendo aqui é este último império sendo ressuscitado. O Império Romano caiu no ano 500 da nossa era, mas será ressuscitado no final dos dias. Não necessariamente como era o Império Romano, mas onde era o Império Romano, querido? Na Europa.
a bacia do Mediterrâneo. Então João começa a ver, e aqui está o texto. Vamos ler o texto do que João fala que estava vendo. E me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar. Lembra? Mar, povos, tribos, nações. Apocalipse 17:15. Mar, grande mar, do mesmo que Daniel fala do capítulo 7. Mar Mediterrâneo. E vi subir do grande mar uma besta que tinha 7 cabeças. 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres, 10 dedos. Capítulo 7 de Daniel, só que aqui aparece chifre e lá dedo. Mas por que 7 cabeças? Você vai entender. E sobre os chifres, 10 diademas. Ou 10, em algumas traduções, coroas. Quer dizer, parece, e você lê o capítulo 17 depois do Apocalipse, são reis que vão receber reino rapidamente, por um propósito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha para mim. Nesta pandemia, até o Papa pediu uma unificação do mundo. Isso já é coisa discutida desde o Concílio do Vaticano II, em 1967. Mas eles estão pedindo, a cada dia, as nações, os que trabalham a esse favor, estão pedindo uma unificação de todo mundo. Moeda, não é à toa que as moedas digitais apareceram de um tempo para cá, para quebrar o dólar, quebrar a força do dólar. Uma língua só, não é o inglês, é a língua da internet. Muito fácil, pessoas que nunca se viram, que falam idiomas totalmente diferentes, hoje se comunicam. Então, o mundo está sendo construído por uma globalização, quer dizer, a unificação de todas as coisas. Hoje se fala muito nisso. De o mundo lutar pelo mesmo propósito. A unificação das nações em um propósito só. Uma pandemia fez ressuscitar um monte de coisa, inclusive falar de leis que sirvam para todo mundo, leis que estão sendo já estabelecidas pela ONU. E até o ano 2030, eles querem estabelecer uma unificação para que todo mundo, numa questão de leis internacionais, sejam estabelecidas. Uma só moeda, que vai ser a moeda digital, não importa qual é o nome dela. Créditos. Não vai existir dinheiro e moeda. Ou você pensa que esse... Como é que se fala? Faz um trem para mim aí. O Pix, faz o Pix para mim aí. Irmãos, é para a gente se acostumar. Seria impossível estas coisas antes. Não vai existir dinheiro em moeda. Não vai existir uma língua só. No sentido de o inglês. Não, vai ser uma comunicação só. Uma forma de negociar sozinho. Ei, escute aqui. Um salário só. Mas não é possível, pastor. Não é? Lembra do selo sendo aberto? O terceiro selo foi aberto. Um cavalo preto. O que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Que foi dito uma medida de trigo por um denário. O mundo vai fazer parte disso. A ONU estabeleceu metas até o ano 2030 para que essas coisas aconteçam. O salário universal. Ou seja, não importa quanto você ganha hoje, mas vai estabelecer um valor para o mundo inteiro. E por conta de quê? O mundo vai entrar no caos. Eu não sou profeta de caos não, filhão. A Bíblia mostra nos últimos dias o caos. Aleluia. Então nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. O diabo tem nos enrolado e nos enganado e temos desviado um pouquinho de cada vez. E quando quisermos voltar, talvez, não como o filho pródigo, a gente não tenha mais chance. Porque estamos nos distanciando de Deus. As coisas estão sendo criadas cada vez mais para orarmos menos, para lermos menos, para cultuarmos menos, para nos desligarmos. Por isso que a Bíblia fala que tantos sinais vão ser operados nos últimos dias, que se possível enganaria até os escolhidos. E a besta que vi era semelhante a um leopardo. Lembra o Império Grego? Olha aí.
E os pés como de urso, o Império Medo-Persa, olha ele aí. E a boca como de leão, olha o Império Babilônico aí. E o dragão deu poder e o seu trono e grande poderio. Significa dizer que onde era o Império Romano, um império vai se levantar com todas estas características. É o último império mundial. Um império avassalador. E viu uma de suas cabeças como sendo ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Alguns advogam até que isso aqui pode ser uma tentativa de homicídio contra o falso profeta que vai promover. Outros falam que pode ser a queda do Império Romano, que deu no ano e morreu no ano 400, aleluia, e 72 e foi 75 e foi ressuscitado, vai ser ressuscitado nos últimos dias. Não importa, mas o fato é que um sinal deste tipo vai acontecer que vai chamar a atenção de muitos. E adoraram o dragão e deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Ei, batalhar contra ela. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é que quer aceitar Satanás aqui? Não quer não? Mas ele não vai vir assim. Ele não vai vir assim. Ele não vai vir nem com chifre, nem com rabo. A Bíblia diz que ele vem como um anjo de luz. O que é que nos faz perceber quando uma coisa está errada? Ele vai imitar sinais. Ele vai imitar prodígios. Ele vai operar coisas. De modo que a Bíblia fala que enganarão até os escolhidos. Preste atenção. Se você que está são agora, entrasse numa enfermidade terrível e precisasse de um médico, um remédio, você venderia tudo para ter a saúde, não era? Pagaria todo o valor que pedisse, para que você pudesse, aleluia, ter saúde. Quantos morreram nessa pandemia? Se eles pudessem pagar, tinham pagado tudo que tinha. Imagine o mundo entrando em doença financeira, econômica, caos. Quem tiver o remédio para essa doença não vai ser o cara? Se uma pessoa aparecesse há 5 meses atrás com o remédio do coronavírus, não seria um Deus? Não seria aclamado? Um remédio bem baratinho que resolveria o problema? Pouparia as nações de perder trilhões. Pouparia países de falirem. Imagine alguém que traz a resposta para o mundo que estará no caos. Esse alguém é o anticristo. O mercado financeiro vai quebrar. O caos será generalizado. As doenças apertarão. A crise, instabilidade, rumores de guerras vai trazer mais perturbação ainda. O texto diz que os homens vão, pela expectativa dos tempos, vão desmaiar. Não tem saída para quem ficar. Lemos que as pessoas vão se esconder em cavernas quando o 6º selo for aberto e dizer assim: cai sobre nós e livrai-nos da ira daquele que está sentado sobre o trono do Cordeiro. Então, quando ele vier com solução, eles vão aclamar, querido. E o diabo não vai vir dizendo que é diabo, não. Como ele não tem vindo hoje. Sabe como é que o diabo trabalha hoje? Com a teologia da prosperidade. Com a legalização do homossexualismo na igreja. A legalização do aborto. Criando leis. Estabelecendo e mudando os tempos e as estações. Acuando a igreja. Fazendo com que a gente aceite coisas e pareça que aquelas coisas que nós estamos assistindo ou aceitando sejam normais. Ele vai acuando você. É só um pouquinho de cada vez. É o adultério. É a mentira. É o roubo. Ele vai acuando.
E a pessoa vai perdendo a intimidade. No arrebatamento, quem estava certo foi. Quem estava vivendo uma vida, como diz, aleluia, Paulo, quando escreve a Tito, capítulo 1, verso 9, santo, humilde e de boas obras, quem não foi vai ficar o quê? Revoltado. Porque ficou na igreja tanto tempo e não subiu. Vai pressionar o pastor. Mas eles buscaram o que quiseram buscar. Esta besta que sobe do mar, eu vou resumir o texto. Mar aqui são nações. É um homem que virá sobre nações do antigo Império Romano que eu falei aqui, que será ressuscitado nos últimos dias, que terá por uma crise global, uma crise financeira terrível, ele terá as respostas. Ei, irmãos, olha como o negócio é bom, ó. Você pega um país rico para ajudar um país pobre. Você pega quem tem dinheiro e dá quem não tem. Em tese, a ideia é essa do comunismo, não é? Mas não funciona, a gente sabe. A ideia é trazer uma estabilidade tal que essa pessoa aparenta resolver os problemas. E as pessoas vão clamar o seu nome. Este moço, vamos ver daqui a pouco, ele terá um poder de eloquência tremenda. Uma capacidade de argumentação como nunca houve. Aleluia. Quando Hitler começou o seu movimento na Alemanha em 1930, ele na Primeira Guerra Mundial, um soldado raso, quase morre. Ele começou explorando o orgulho dos alemães. Então Hitler, quando começou a fazer aqueles discursos, as pessoas começaram a pagar para ver. Aí Hitler chegou ao poder. Hitler inculcou tanto na cabeça das pessoas quem ele era, o Führer, que quando os jovens ouviam a sua voz, eles choravam. Milhares e milhares de pessoas clamavam ele. Hitler brincava no jardim de infância do anticristo. Será muito mais sarcástico, muito mais astuto, muito mais perigoso, extremamente inteligente. E é um homem, querido, que Satanás forjou e num dado momento Deus permitiu ele agir. Quando a igreja for arrebatada, Paulo fala, aquele que o detém será tirado. É o anticristo ou o Espírito Santo através da igreja. Quando aí ele fala, agora eu posso, carta branca para mim. Ele vai agir, falsa paz, falsa prosperidade, vai explorar a mídia. A gente vê o poder da mídia para defraudar alguém como a gente está vivendo no Brasil aqui, não vê? Pessoas que o que era certo virou errado, o que é errado vira certo. É isso que nós temos visto, querido, mas esse moço vem com um amiguinho, o falso profeta. A igreja foi arrebatada. Quem ficou? Crente desviado. Porque se tivesse ok, não subia. Crente desviado é bicho rebelde, né? É pior do que ímpio. Né, irmão? Aí pega as falsas religiões, o cristianismo apostata e os desviados. Junta tudo numa comunidade só e vira o que nós chamamos de ecumenismo. Vira uma religião só, com vários deuses. Você pode muito bem ir para o terreiro de macumba, numa escola dominical. E à noite você vai para o culto pentecostal. Afinal de contas, o Deus é o mesmo. Não é assim que pregam por aí? Que Deus é o mesmo? O que importa é que você tenha relação com o divino? Só que não. O único que se atreveu a falar assim, eu sou o caminho, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida foi Jesus. Só Ele pode salvar a nossa história. É por isso que é tão importante, queridos, ouvirmos mensagens como essa, porque estamos vivendo o limiar dos acontecimentos. Se teve algum momento para você brincar, não é hoje, viu?
Porque o cenário é sombrio, é terrível. E você sabe por que muitos pastores não pregam sobre isso? Porque isso traz medo. E não dá dinheiro. Não traz alegria. E a gente fica vivendo com aquele senso irresponsável que podemos viver a vida que for e Deus vai nos aceitar. Quantos estão entendendo? Diga amém. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que habitam adore a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. O poder político, anticristo, que manda na economia, e quem manda na economia manda nas forças armadas e na política, ele vai estabelecer e empossar o seu líder, espiritualmente falando. O seu pastor, o seu sacerdote, o que você quiser chamar na religião. Cada religião vai chamar de um nome. O pessoal chama de Maitreya. Alguns vão chamar de nomes diferentes. Mas esse moço vai conduzir a religião apostata, que a gente chama de igreja. A palavra igreja é comunidade, é eclesia, é comunhão, é estar junto. Esse moço vai conduzir. E ele vai operar sinais e maravilhas na presença de todos. Se você ler o texto aqui, que eu não vou ler por causa do tempo, você vai ver isso. Apocalipse capítulo 13, verso 11 e 10. Aleluia. Verso 15 a 18. Então, nós estamos aqui num cenário assim. A igreja for arrebatada, a grande tribulação começa, o mundo entra em caos. No meio da grande tribulação, você vai ver agora, depois de um trabalho de publicidade, um trabalho de falsa paz, um trabalho de reorganização da economia, este anticristo que vai coordenar a economia, a política e os exércitos, vai fazer um suposto bom trabalho. As pessoas vão, para evitar o caos e a quebra, o que eles vão fazer? Por um tempo, agora na grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, vai dar todo o poder que ele precisa para tomar qualquer decisão. As pessoas falam que o chip é o número da besta. Irmão, não tem chip ainda, não tem número de besta ainda não. É só um insight. Se você me perguntar assim, o senhor usaria aquele chip? Eu não. Não porque é o número da besta, é porque eles vão me controlar. É uma forma de rastrear. Mas nós já estamos cheios de chip, né? Celular é o chip. Carteira de habilitação hoje já vem com chip. Cartão de crédito é chip. Uma pessoa quando faz uma bobagem é só rastrear o telefone. Sabe o que ela fez? Hoje existem programas para os nossos aparelhos que eles gravam você. Tira foto de você. Sem você, com o telefone desligado. A tecnologia foi feita para isso. Mas escute, olha como o negócio é interessante. Já existe o nanochip. É bem pequenininho. E vai ser instalado dentro de você. Então você não vai precisar carregar documento, cartão de crédito. Uma vez que a moeda é virtual, não precisa eu carregar ela no bolso também. E eles não têm dinheiro para matar a fome do mundo. Mas para criar tecnologia pode ter. É só você andar aí, você vai ver o tanto de radar que tem na rua. Inteligência artificial, o 5G, tudo para facilitar a nossa coordenação, facilitar a nossa vida, mas ao mesmo tempo vai também ser usado para nos controlar. Quando você chega na sua casa e acionar um aparelho doméstico, é tudo através de chip, vai ser. Tudo conectado, ele sabe o que você está usando, a hora que você está usando. Quando você for no mercado e fazer sua compra, ele sabe o que você comprou, a hora que você comprou. Onde você estiver, porque estará dentro de você. Mas isso será projetado, está sendo projetado já agora, mas só será definitivamente estabelecido como um chip, ou como um número de besta na grande tribulação.
A igreja não recebe número de besta. Ela foi tirada. Nós vamos ver a tecnologia sendo implantada. Eu não recebo o tal do chip, que não é o número da besta, não é porque, aleluia, eu estou com medo de número de besta, não. É porque vão me controlar, vão saber o que eu estou fazendo. Mas vai ser obrigado. Tudo está sendo montado, irmão, só tem uma saída. Senão você vai estar na mão desses meninos aí, ó. A besta que sobe do mar, um homem que governará nações, que receberá o poder do próprio Satanás, do dragão vermelho. A besta que sobe da terra, olha lá atrás, fazendo sinais e maravilhas, para quem gosta aí de fogo, está lá ele fazendo fogo. Aleluia, nós estamos vivendo um momento delicado da história da igreja, e tem mais alguns detalhes aqui. Aleluia. A besta que subiu do mar, o texto diz que tinha 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Pastor, 7 cabeças. Olha, irmão, como o negócio é interessante. O que é cabeça? Cabeça é impérios. Vamos lá. Israel já passou por 6 grandes impérios. O texto fala assim: 5, João, existiram. Um existe agora, João está escrevendo no Apocalipse, e outro haverá de vir, que é o último. 5 que existiram. 5 que o povo judeu passou na história por esses impérios e foram submetidos, o povo foi submetido a eles. Vamos lá. Império Egípcio, lembra? Império Assírio. Síria não foi um império. Síria foi só uma luta com Israel, que é um país vizinho. Império Assírio. Historicamente é provado. Depois do Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego. Sabe o que o anjo fala para João? 5 já existiram. 1 está agora. João estava vivendo em que império? Romano. Então eu tenho o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, e no tempo de João, Roma. E um, que é o último, haverá de vir. Então, estes 7 cabeças é essa. 10 chifres, é os mesmos 10 dedos da estátua. Que nos últimos dias haverá uma coalizão, ou de países, ou olhando o mundo econômico hoje, você tem o Mercosul, você tem a ALCA, os gigantes da Ásia, você tem, aleluia, a Europa. Se você somar, o mundo está economicamente dividido exatamente em 10 eixos econômicos. Pode ser isso? Pode ser. Uma vez que o governo é mundial e a economia que dá as cartas. Mas pode ser 10 grandes impérios que sustentará o anticristo. Pode ser também. Os 10 diademas, a gente vai ver até no capítulo 17 mais sobre isso, que é aquilo que você bota na cabeça da pessoa por um tempo. Quer dizer, estes homens receberão o texto da fala, por 1 hora. Receberão o poder por 1 hora. Para que eles recebem poder? Esses 10 reis. É como se fosse, pela ONU, estabelecesse 10 homens que estabelecerá poder por um tempo curto. E eles vão pegar o poder e dar ao anticristo. Fala, epa, governa. Organiza. É justamente isso que está acontecendo. Aleluia. Está aqui os textos. Depois eu vou disponibilizar esses slides lá no grupo da igreja. Todos eles, são mais de 300 já. A besta que subiu da terra tinha 2 chifres. Esse aqui vai governar. Irmãos, o homem tem 2 coisas que regem a nossa vida hoje. Primeira, fé, política. Nosso íntimo. Mas a que mais tem poder sobre nós é a economia. Você tem 2 bestas, uma regendo a economia, a política, as forças armadas. Outro, a fé, a religião. Até os ateus têm fé. Então você tem 2 poderes que regem o mundo. O poder político e o poder espiritual. É esse contexto que o capítulo 13 vai apresentar. É esse momento aqui que vem o anticristo. Esse moço.
A palavra anticristo quer dizer no lugar de Cristo. Alguém que vai tentar passar por ele, mas a casa vai cair. Esse anticristo ele tem muito poder, ele vai atuar no campo político, militar, religioso. E a Bíblia fala sobre ele. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre ele. Ele é o príncipe que há de vir. Daniel fala isso no capítulo 9. Ele é o filho da perdição. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 2. Ele é a besta que subiu do mar. Ele é o homem do pecado, o iníquo, o ímpio, como fala Isaías capítulo 11. Ele é o chifre pequeno daquela visão de Daniel, aleluia, dos animais que eu falei. Um chifre pequeno nasce no último animal, no quarto reino. Capítulo 7, versículo 23. Que ele é quem vai governar todo mundo. Ainda tem chance para você, viu, irmão? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quero orar por você em nome de Jesus.